não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para lá. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu,
Olá, bom dia, igreja. Que bom que estamos mais um sábado na casa de Deus. Como eu sempre digo, seja bem-vindo, você amigo, você irmão, aqui é a Igreja Adventista Central de Camboriú. Muito bom dia para você que está em casa também acompanhando a transmissão do culto de sábado da Igreja Adventista Central de Camboriú. Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí a esperança com os seus amigos. Vamos seguir aqui com a comunicação, então? Já temos data para o nosso próximo programa Follow Me Worship. Eu tenho que falar certo porque a Lene está aí hoje, ela é professora de inglês, gente. E ela que sugeriu o nome, tá? O nosso Follow Me é especial, que é a nossa transmissão online, né? O nosso Follow Me especial para a internet vai acontecer no dia 17 de outubro. Então, dia 17 de outubro, o nosso Follow Me especial aí, Follow Me Worship. Isso. Teremos mais informações nos próximos sábados. Ainda dá tempo de você participar da nossa trilha amanhã. Nossa trilha é organizada pelo G148, lá na Lagoinha do Leste, em Florianópolis. Então, amanhã, nós vamos sair daqui aonde, Pati? Posto Tigrão, às 6 horas da manhã. Então, Posto Tigrão ali na Marginal, lá em Balneário Camboriú. Então, você que quer participar dessa trilha, esteja amanhã às 6 horas lá no Posto Tigrão. Essa é uma trilha... Dizem que é muito legal, muito lindo, eu nunca fui, vou pela primeira vez. Demorei um pouquinho para confirmar com a Paty, mas estarei lá amanhã, nessa trilha na Lagoinha do Oeste, lá em Floripa. E os nossos domingos especiais, nossos domingos começaram no último domingo. O primeiro tema foi a Palavra Viva, e temos agora, amanhã, às 8 horas da noite, mais um culto especial. O tema é a criação, lembrei agora, a criação. Amanhã às 8 horas, então, aqui na nossa igreja, teremos o culto presencial, mas você que não pode, né, você que está em casa, não pode vir à igreja, teremos também a transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da nossa Igreja Adventista Central de Camboriú. Esses são os comunicados de hoje, então podemos seguir com o nosso culto divino. Provai e vede. História de hoje, grau 6, 12 minutos. O dia tá lindo, né, amor? Demais. Steph, Douglas, dá uma olhada lá, vê como é que tá essa água lá, pra gente poder dar um mergulho. Vai lá rapidinho. Lagoa. Tá uma delícia a lagoa. Vai! A água tá quentinha, vem pra cá. Oi, minha filha. Tá bom. Ei, meu filho, bora, dá um mergulho, filho. Bora, tira essa camisa, Steph. Vou dar um mergulho com o Douglas. Bora, filho. Douglas, filho! Douglas! Cadê você, filho? Ô, Débora, o meu pai e o Douglas estão se afogando. Ai, meu Deus, meu Deus. Ei, achou? Nada. Vamos descer de novo, vamos de novo.
Achei! Vamos lá. Bora. Parado. Chega. Nada. Vai. Igual seis. Vai. Faça. Atento. Pronto, socorro. Lagoa do Iri, grau 6 de afogamento. Após ficar 12 minutos submerso. Brevidade no local. Após ficar 12 minutos submerso. Bora. Vamos. Amor, naquele dia que você se afogou, eu estava muito preocupada com você. Eu não te via mais lendo a Bíblia. Para ir para a igreja, tinha que ser arrastado. E nossos filhos estavam percebendo o quanto você estava mudado. Você tem razão. Eu andava muito desanimado. Ficava difícil te ajudar, pois você não se abria comigo. A gente trabalhava e o dinheiro não dava para nada. Depois que eu vi a morte de perto, eu enxerguei o tanto que eu estava longe de Deus. Ele me deu uma segunda chance. Essa experiência trouxe uma nova vida para a nossa família. Sou muito grata a Deus por isso. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. O privilégio de estarmos nesse dia santo, sagrado, adorando ao Senhor, que é o merecedor de toda a honra e de toda a glória.
em adoração ao Senhor, vamos cantar neste momento, vamos louvá-lo. Até porque todos nós somos o sal da terra. Vamos cantar juntos o 486, em pé, em adoração a um Deus que ama, um amor incondicional por cada um de nós, por você que está em casa neste momento, acompanhando também pela internet. Que Deus seja honrado e glorificado neste momento. Sal da Terra, 486. Vamos cantar de todo o nosso coração, com todo louvor, a Ele, o único merecedor. Jesus nos deu essa missão, teu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Teu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus e a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus nos deu, exemplo que Ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Louvado seja Deus. Convido agora a igreja, aqueles que puderem se ajoelhar, quem em casa também puder, para levarmos uma oração. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este sábado estarmos em tua santa casa te adorando e te louvando. Nesse momento, Senhor, entregamos a Ti as bênçãos que o Senhor tem nos dado, em forma de dízimos e ofertas. E também em casa, Senhor, sei que algumas pessoas também o estão fazendo. Que o Senhor acampe ao redor de cada um de seus filhos, Senhor. Que o Senhor abençoe esse sábado, Senhor, que possamos te louvar em cada momento. Esteja também, Senhor, com a mensagem que será aqui trazida, que ela possa acalentar o coração nosso que estamos aqui na igreja e aqueles que também estão assistindo. Esteja conosco neste dia, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém.
Valeu, gente. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Feliz sábado aos irmãos. Que alegria. Deus seja louvado, irmã, pelo seu louvor. Com certeza tem alcançado nossos corações. Louvado seja Deus por isso. Gostaria de agradecer também aos queridos irmãos que se encontram também em seus lares, nesse momento, assistindo essa maravilhosa programação, que você possa sentir também confortado com o poder do Espírito Santo. Queridos, que alegria encontrar o Eduardo aqui novamente, que alegria encontrar os nossos queridos irmãos, o meu querido líder Edmar, é uma bênção, o homem que tem a Bíblia, Andrews, né? Nem todos têm essa alegria, somente eu e ele temos essa alegria. Queridos, é uma bênção, viu, estar aqui na igreja de Camboriú. Eu estou congregando ali na igreja de Itajaí. É uma igrejinha pequena, mas muito calorosa também. Mas eu sinto falta daqui. Eu acho que eu vou pedir minha transferência para aqui. Amém? Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Ainda não, né, Edmar? Calma aí. Muito bem. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro, que é o Gênesis, no capítulo 4, o verso 1 a 7. Nós vamos encontrar um relato poderoso de Caim e Abel, dois irmãos queridos, filhos de um casal perfeito, mas que infelizmente aconteceu esse incidente que atingiu até nós, que é o pecado, né? Gênesis é um livro fácil de você encontrar, capítulo 4. A minha versão vai ser bem parecida da sua, e a gente vai fazer praticamente um estudo exegético de verso por verso, e a gente vai tornar esse ambiente aqui, de fato, um estudo da palavra de Deus. Eu sempre, quando eu prego nas igrejas, eu falo que as nossas igrejas precisam ser uma casa de estudo da palavra de Deus, exaltação máxima à palavra do Senhor. E é por isso que eu fico maravilhado quando eu encontro o texto, o capítulo 4 de Gênesis, o verso 1. Você encontrou? Sua Bíblia está aberta? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra nessa manhã de sábado e encontrar verdades e lições para os nossos dias. E pedimos que o Teu Espírito continue a se fazer presente aqui em nosso meio, para que possamos ter a certeza de que entendemos a Tua Palavra e agora vamos sair para pregar a Tua Palavra, para que mais pessoas estejam contigo e conosco para a glória do Teu nome. Fica conosco, esteja ao nosso lado, abençoa de maneira especial os nossos irmãos e amigos que também se encontram em seus lares nesse momento, assistindo esta programação, que o Senhor se faça presente também do seu ladinho e fale poderosamente em seus corações. Fica conosco, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, o verso 1 vai nos dizer assim: coabitou o homem com Eva. Quem foi esse homem? Adão. Adão, a palavra em hebraico, Adão, com a Eva, significa vida, e a gente começa a extrair algumas lições. Esta concebeu e deu à luz a quem? Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio de quem? Do Senhor. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim o quê? Lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta. Queridos, preste atenção agora, olhe para os meus olhos verdes, e você vai perceber que esse relato é nada mais do que algo tão importante de um grande conflito e de um grande teste. O tema do nosso sermão dessa manhã é bom, mas não o suficiente. Grave isso, bom, mas não o suficiente. Conta a história de que Adão, ele teve relações com a sua esposa Eva e nasceu o seu primeiro filho. Você sabe a expectativa que é do nascimento do primeiro filho? Eu tenho 2 já, né? Pretendo parar por aí, se for da vontade de Deus. Mas o nascimento do meu primeiro filho foi no ano de 2014. Eu morava em uma cidade pequena chamada Ipiaú. A nossa situação também não era tão favorável, mas o filho vem para dar uma estabilidade ao casal, para transformar aquele casal em uma verdadeira família. E você passa a sentir alguns sentimentos de Deus, tipo o amor genuíno. Meu filho nasceu, foi uma alegria. Depois passaram-se alguns anos, nasceu a minha princesa, a alegria dobrada. Mas eu fico imaginando aqui, se coloque no lugar de Adão e de Eva. O capítulo 3 começa relatando de algo terrível que aconteceu na terra, a entrada do pecado, a desobediência do primeiro casal, mas a promessa de que viria o Salvador, o Messias, para resgatar, para restaurar, para redimir a raça humana. E eu fico imaginando que Eva, e o capítulo 4 já começa falando que concebeu, então ela esperou que Caim fosse o filho prometido, que resgataria a humanidade caída. Então a promessa de Jesus vai se cumprir naquele momento. Olha que interessante, o filho nasceu, diz que viria, do capítulo 3, verso 15, que aconteceria aquela profecia, então o filho nasceu, então vamos esperar, e o filho como um bebê, depois como uma criança mais madura, depois um adolescente, um jovem, e a promessa não se cumpriu na vida de Caim. E aí você encontra a Bíblia falando que o verso adquirir um varão com auxílio do Senhor. A palavra Caim significa adquirido. E você vai ver mais adiante que quando nasce um filho de Adão e Eva chamado Sete, Sete significa Keshet, significa concebeu ou concedido. E Adão, o primeiro filho Caim, adquirido. Logo depois deu à luz, né? E nasceu Abel, o irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Até o momento não há nada demais nisso, porque Deus ele dá o livre arbítrio de você escolher a sua profissão, de você ser o que você quiser ser, mas ele orienta que tudo que nós venhamos a fazer seja para a honra e glória do nome do Senhor. Então ele dá a liberdade, mas ele orienta, olha filho, você precisa fazer com que o seu talento seja o seu ministério. Com aquilo que você você precisa trazer pessoas para Jesus, conduzir pessoas, glorificar a Deus através daquilo que você é, ou que você faz. Mas a Bíblia, ela se preocupa, queridos, ela não dá muitos detalhes, mas ela se preocupa em dar características. Abel e Caim, a educação é a mesma, foi a mesma. As instruções de Adão e de Eva eram as mesmas, tanto para Caim quanto para Abel. Geralmente, quando nós educamos filhos, geralmente quem tem mais de um percebe que ele tem a tendência mais para o lado do pai, outro mais para o lado da mãe,
mas a orientação, os ensinamentos são os mesmos, ou o mesmo. Mas o que aconteceu no coração de Caim para ele cometer esse assassinato? Queridos, o verso 3 diz que aconteceu que no fim de uns tempos, e você precisa prestar bastante atenção quando a palavra vem a frase vem nos fim de uns tempos, porque a orientação é que pela manhã e pela tarde era oferecido sacrifício, ofertas. Perceba bem. Por isso que a Bíblia fala, aconteceu que no fim de uns tempos, tempos significa aí, Yamim quer dizer dias, ou o fim de algum dia. Mas a pergunta é, por que eles apresentaram? Porque o pecado exigia um sacrifício, oferta expiatória. Perceba bem, que Caim, ele trouxe do quê? Do fruto, o fruto da terra. Mas que interessante, né? Ele trouxe do fruto da terra uma minhá, oferta. Levítico diz que minhá pode ser tanto oferta de animais expiatório ou ofertas de manjares. Mas o mesmo autor de Levítico é o mesmo autor de Gênesis, que é Moisés, não é assim? Então Moisés ele já tem a ideia aqui de que Caim ele trouxe do fruto da terra, daquilo que era mais conveniente, propício para ele, não é assim? Ele levou para Deus e a Bíblia não relata quanto tempo passou, mas a Bíblia diz que as instruções de Adão e de Eva eram para os dois filhos. Então, se houve o pecado, então exigia do pecador um arrependimento e trazer uma oferta expiatória, porque sem derramamento de sangue não há expiação de pecados, não é assim? Mas por que na cabeça de Caim ele trouxe do fruto da terra? Queridos, preste bem atenção. Às vezes, muitas vezes, nós fazemos que nem Caim. Nós entregamos ou damos ao Senhor aquilo que é para nós o quê? Conveniente ou inovador. Não é verdade? A gente adapta as coisas e entrega ao Senhor como se fosse algo que Ele aceitaria. Queridos, quantos aqui já participaram de amigo secreto no final do ano? Muita gente, né? A maioria de nós ganhamos presente aquilo que nós não gostamos. Quantos já ganharam um presente aqui que não gostou de amigo secreto? Investiu pesado para dar um presente bom e naquele momento em que você vai abrir e as pessoas falam assim, abri. Lá na Bahia a gente já faz isso, a gente já gosta de ver, né? Abri. Aí quando a gente abre não é aquilo esperado e a gente dá aquela risadinha sem graça, entrega, agradece, né? Porque a gente é gentil e ético. A gente agradece, entrega, mas o seu sentimento não é aquilo. O que é que você queria ganhar? Algo que satisfizesse a sua vontade, aquilo que você gosta, não aquilo que eu vou dar. Você percebe? Caim, vamos colocar no âmbito de igreja, Caim, quando veio à igreja, ele falou assim, não, eu vou entregar ao Senhor aquilo que eu acho que é o melhor. Queridos, o seu melhor não é o suficiente para Deus. Deus ele não quer o seu melhor, Ele quer o que Ele pediu, que é o melhor. Você entende? Às vezes, quando nós éramos mais novos, né? E a gente sonhava com um casamento e a gente desenhava o homem perfeito, a mulher perfeita, e orava a Deus e falava assim, Senhor, eu quero desse jeito, e entregava ao Senhor, não é assim? Mas que seja feita a tua vontade. Aí às vezes passa um irmãozinho que não é aquilo que você desenhou, ou a irmãzinha que aquilo que você desenhou, e passa, e Deus deu para você, você olha assim, não é de Deus, isso aí não é de Deus, Deus não tem coragem de fazer isso comigo. Mas você pediu a vontade de Deus, e talvez, é bem provável, que aquela criatura era de fato a vontade do Senhor. Você percebe de Caim, ele está ali tranquilo na dele, trabalhando, e agora a gente pode sonhar que talvez
o sacrifício da tarde, ele estava ali, ele preparou umas frutas, e olha, eu não tenho condições ainda de falar com Abel, porque Abel, ele cuidava do rebanho, e ele tinha mais facilidade em trazer o sacrifício do animal ali, então não dá tempo de eu ir lá procurar, eu vou aqui entregar isso ao Senhor, porque Deus, ele só quer o nosso coração. Não é assim que a gente faz? Não, eu não vou me preparar para pregar, eu não vou preparar para cantar, eu não vou preparar para uma escola sabatina, eu não vou porque Deus, ele só quer o nosso coração. Eu não vou preparar para dar um estudo bíblico, porque Deus, ele quer o meu coração. Queridos, Deus, ele quer o seu coração, um coração arrependido, um coração abnegado, um coração para que ele possa transformar, adentrar em nosso coração e mudar, transformar a nossa vida somente com a vontade de quem? Dele, com o querer dele. Então Abel, olha que interessante, Abel por sua vez trouxe do quê? Das primícias, os primeiros do seu rebanho. Abel sonhava em chegar à tarde para que ele pudesse pegar aquele cordeirinho, aquele animalzinho para entregar com o Senhor, ao Senhor. Ele se preparou para entregar a oferta ao Senhor. Queridos, quantas vezes a gente se prepara para tantas outras coisas no mundo, não é verdade? Para uma viagem no final do ano, para uma festa de casamento, para um aniversário, a gente cuida de cada detalhe, e ali a gente dá dor de cabeça, a gente sofre, a gente se endivida, a gente se sacrifica para fazer o quê? O melhor, não é assim que a gente faz? E muitas das vezes a gente só atrai decepções. Mas e para Deus? Para Deus é de qualquer maneira. Para Deus eu posso louvar de qualquer jeito. Mas o que de fato importa é que Deus, ele só quer o nosso coração. Para que Deus quer o meu louvor? Para que Deus quer a minha pregação? Para quê? Para quê? A gente começa a interrogar e entrega ao Senhor de qualquer maneira. Queridos, então chegando o final dos tempos, final da tarde, eles montaram o seu sacrifício, o seu altar. E cada um apresentou o seu sacrifício. E o verso 4 continua dizendo que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que a de Caim e a sua oferta não agradou. Queridos, você conseguiu prestar atenção nesse verso 5? Nesse verso 4, final do verso 4 e início do verso 5? Deus, ele se agradou da oferta de Caim ou de Caim? Deus se agradou da oferta de Abel ou de Abel primeiro? Olha o que o texto diz. Abel, ele trouxe, ele agradou, Deus se agradou de quem primeiro? De Abel ou da oferta? De Abel. A oferta importa? Sim. Mas o mais importante é o adorador. Cristo, ele veio morrer, ele morreu por nós, seres humanos, e às vezes nós nos preocupamos tanto com programações, com o templo, com tudo ao nosso redor, que a gente esquece das pessoas. Em algum lugar do universo, eu congregava em uma igreja em que geralmente os irmãos que faziam parte da escola sabatina ficavam tão preocupados com a escola sabatina, com a doxologia, que às vezes esqueciam das pessoas. Ah, porque você não sabe ler direito, então você vai colocar, vou colocar você ali no... Ah, porque você é assim, porque você é... Sabe? E um pastor chegou para mim e falou assim, olha, Ailton, o que importa são as pessoas. Às vezes a gente passa por cima das pessoas. A gente menospreza as pessoas por causa de coisas que não condiz a salvação. Às vezes a gente está colocando as coisas à frente, não é que a oferta não seja importante, sim, ela é, mas não é o tudo. O importante é o adorador. Jesus, quando ele vier para nos buscar, ele vai vir buscar pessoas. E se a gente ficar enraizado às coisas daqui dessa terra, infelizmente, nós pereceremos.
Você percebe que Deus, ele se agradou de Abel, por quê? Porque Abel, ele estava com seu coração sincero, um coração disposto a aprender. Se Deus falou que a oferta era isso, se Deus falou que aqui era banco, é banco, se Deus falou que isso aqui é um microfone, se Deus falou que a maneira da salvação é através de Jesus, é através de Jesus. A gente procura outros meios para ir até Jesus, porém somente o caminho é Jesus. A gente quer enfeitar o Evangelho de várias formas, mas o Evangelho sem o poder de Jesus, através do Espírito Santo, não vai fazer efeito na vida de ninguém. Eu posso pregar eloquentemente, eu posso cantar maravilhosamente bem, eu posso fazer o meu melhor, mas se não é aquilo que Jesus pediu, não adianta nada. Queridos, Deus se agradou de Abel e logo depois, consequentemente, as obras de Abel eram coerentes àquilo que o Senhor pediu. O nome disso é comunhão, queridos. É busca do Espírito Santo. Abel, ele estava ouvindo dos lábios de Adão e de Eva, aqueles recém-saídos da mão do Criador. Caim também ouvia. Mas dentro do seu coração ficava aquele remorso, o porquê que eles saíram do Éden, o porquê que houve tudo isso, o porquê, dúvidas e mais dúvidas no coração de Caim, e isso externou nas suas obras. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa manhã, que as suas obras estão externando dúvidas, colocando vários empecilhos e porquês que a igreja de Deus está dessa forma. Por que deve ser assim? Por quê, queridos? Dúvidas não pertencem ao Senhor. Se Deus falou que é assim que tem que ser. Perceba muito bem o que nós estamos atravessando, a questão do mandamento de Deus, o sábado. Deus, ele falou, lembra-te de que dia? Lembra-te do dia de sábado. Mas eu posso guardar o dia do Senhor na terça-feira? Na quinta? Porque é mais cômodo para mim, porque é mais prático. Às vezes eu estou trabalhando, mas terça-feira para mim está livre, então é o meu dia. Mas Deus não pediu esse dia. Deus, ele falou, sábado, lembra-te. Você percebe como o mundo começa a mudar as coisas. Esse era o sentimento de Caim. Então eu vou levar fruta. O importante é que Deus criou a fruta, mas não foi Deus que criou a fruta. Não é assim que a gente começa a colocar desculpas. Queridos, ao passo que Caim e sua oferta não se agradou. Deus não se agradou dos sentimentos que sobrecarregavam sobre a vida de Caim. E o verso 5 vai nos dizer que irou-se. E de repente agora o seu semblante cai. Agora começa a revelar aquilo que estava interiorizado no seu coração. As máscaras que nós usamos pode até ofuscar se estamos sorrindo ou não. Mas uma hora dessas, nossa máscara vai cair. E no momento em que nós formos apresentar as nossas ofertas diante de Deus, Deus vai saber separar o joio do trigo. Você percebe, queridos? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que andas irado? Ao diálogo do Senhor, do anjo do Senhor para com Caim, porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, verso 7, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, Deus ele ainda continua dando oportunidades a Caim.
E ele chega para Caim agora e começa a fazer uma série de perguntas, como ele faz várias vezes conosco em toda a nossa caminhada cristã. Quando porventura surgem algumas inquietações, Deus claramente ele fala em nosso coração, e ele olha para Caim e fala: Caim, teu semblante descaiu. Então lhe disse: por que andas irado? Deus ele conhece o nosso coração. Queridos, a gente pode esconder do ancião, do pastor, dos nossos pais, mas de Deus a gente não consegue esconder. Lembro-me de uma certa feita, de um evangelismo que estava fazendo, e um jovem fumante, ele falava assim: posso fumar e tal, eu entrar na igreja eu tenho que largar o cigarro e tal. E eu falei assim: olha, você pode, continue fumando, mas fume longe da presença de Deus. Ele: oxente, sotaque, né? Oxente, Bahia. Você percebe, longe da presença de Deus, ele não sabe de nada, vou lá, vou fumar. Quando ele acendeu o cigarro, que ele olhou ao redor, não tinha ninguém, mas ele lembrou-se de que Deus é um Deus onipresente. Deus é onisciente, Deus é um Deus onipotente. Ele conhece bem mais do que nós o que vai em nosso coração. Deus ele conhece o coração de cada um que está aqui nessa manhã. Deus sabe as nossas lutas, Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece as nossas limitações. E um detalhe: Deus nunca vai pedir algo de você o que você e eu não possamos fazer. Tudo que está escrito com o propósito de nos salvar. Deus é um Deus intencional. Deus ele fez e faz e fará o possível e o impossível para que eu e você estejamos salvos nas mansões celestiais ao lado dele. A nossa família, os nossos amigos, até mesmo os nossos vizinhos que nós muitas das vezes não gostamos. Deus ele veio para salvar a todos. Deus ele quer transformar o Caim que há em nós em Abel, em pessoas transformadas mediante do poder do Espírito. Deus ele quer fazer de nós um vaso novo, queridos. E ainda há oportunidade. Você percebe a graça de Jesus entrando aqui no verso 7, se procederes bem, ou seja, se andar conforme a vontade de Deus, não é para me agradar, mas para você mesmo, para satisfazer a você, para você andar tranquilo e ser salvo. Procederes bem, acaso não é certo que serás aceito? Às vezes, queridos, nós cantamos, nós pregamos, somos cristãos, simplesmente para agradar uma comunidade, uma igreja. Esses dias, estava passeando pelo YouTube também, estava assistindo, não sei se vocês já ouviram, né? Já viram, uns vídeos nas garras da patrulha, Coxinha e Doquinha. Vocês já ouviram isso? Não? Isso é mais do Nordeste lá. Ele na sua frente: você é meu amigo e tal, aquela coisa toda, e por trás ele xinga, ele esnoba, mas quando a pessoa se aproxima de novo, ele exalta e coloca lá e diz que vai ajudar e tal. E muitas das vezes estamos agindo assim, mas Deus é um Deus que vê todas as coisas. Na presença da irmandade, dos vizinhos, dos amigos, nós somos uma pessoa, mas quando eles dão as costas, nós somos totalmente diferentes. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos fazer o que é certo, o que é correto, ser transparente, viver conforme a vontade do Senhor em nossas vidas. Queridos, o final do verso 7 diz que: se todavia procederes mal, eis que o pecado, aquele mesmo pecado, e a palavra original para pecado ali está errar o alvo, errar o alvo. Ou seja, se você acertar o alvo, você não vai proceder bem. Se você acertar o alvo naquele arco e flecha, você acertar, você não vai ser campeão, você não está fazendo o correto. Então,
As coisas simples da Bíblia estão aí para nos ensinar, para nós andarmos corretamente. Então, se eu e você andar de maneira correta, agradando ao Senhor conforme a sua palavra, por mais que o mundo ache difícil, por mais que o mundo vai nos pisotear, mas se andarmos conforme a vontade de Deus, estamos em paz com Deus. Amém ou não amém? Precisamos estar em paz com Deus, queridos. Precisamos andar de contramão ao mundo. O mundo e suas ideologias têm colocado várias coisas na nossa mente, que o que é certo é errado e o que é errado é certo, e a gente não sabe mais, mas ainda temos, louvado seja Deus, a palavra escrita para seguir e ser orientado por ela. Queridos, o pecado jaz à porta. A mitologia hebraica orienta que quando esse termo, o pecado jaz à porta, refere-se a um demônio mitológico que vigia as portas. Portanto, o pecado fica à espreita, como um demônio, pronto para atacar aqueles que lhe abrem a porta. Quais são as portas que nós abrimos? Quais são as oportunidades que nós temos dado para que o inimigo tome posse da nossa vida? Quais são as maneiras, quais são os convites que estamos fazendo para que o inimigo tenha êxito na nossa vida? Queridos, Deus tem uma promessa especial para cada um de nós nessa manhã. E essa promessa é que Ele não nos desampara. É só você pensar quem você era e quem você é. Talvez essa mensagem foi propícia, está sendo propícia para você, assim como foi para mim também. Quando eu vejo que várias e várias oportunidades Deus ele tem me dado para que eu possa voltar para Ele, eu só tenho um sentimento que vem à minha mente, que é o sentimento de gratidão, porque até aqui Deus ele conduziu de forma poderosa, Deus ele tem protegido, Deus tem cuidado, Deus tem amado a mim e aos meus queridos. Deus ele tem um carinho especial por essa igreja. Deus tem um carinho especial por sua família. O que aconteceu no verso 8? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Olha o que aconteceu. Deus ele deu uma oportunidade para Caim naquele diálogo, mas você percebe que no verso 7 não houve nenhuma resposta de Caim. Não houve resposta, porque o sentimento já estava endurecido em seu coração, a vontade de fazer o mal. E ele chega para seu irmão e fala assim: Abel, vamos ali para o campo. E eles estando no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e Caim beijou a Abel. É assim que diz o texto. Caim ouviu o chamado de Deus, converteu seu coração e amou a Abel, e os dois foram salvos. É assim que diz o texto. A Bíblia é clara em dizer que o próprio irmão o matou. Nós não sabemos qual foi o sentimento que levou um irmão a matar o outro. Mas ao invés de ouvir o chamado de Jesus e entregar naquele momento a sua vida a Jesus, ele simplesmente não deu ouvidos ao chamado de Deus. Talvez eu esteja falando a última oportunidade para você nessa manhã, e para mim também. Eu não poderia voltar para minha cidade e deixar vocês aqui sem um apelo final em seu coração. Talvez seja a última oportunidade nossa aqui nessa terra. Talvez nessa semana Deus vai nos conceder momentos únicos de transformar a vida de pessoas através de nós, através do Espírito de Deus que habita em nós. E nós temos deixado passar essa oportunidade. Ao invés de fazer como um ser transformado, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, aquele que teve um encontro com Jesus, será que estamos fazendo que nem Abel, que nem Caim, que chamou seu irmão Abel e o matou? Perceba que no verso 9, para a gente finalizar, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? O segundo diálogo do Senhor.
Mas agora há a manifestação de Caim. Ele responde agora o chamado do Senhor. Ele matou, agora ele vai ouvir o chamado do Senhor e vai falar assim: agora, Senhor, eu matei o meu irmão está lá, é assim que ele vai fazer? Não, porque mesmo com o chamado de Deus, o coração de Caim estava enraizado nas suas maldades. Um coração que não é submisso ao Senhor, um coração que não é transformado pelo Senhor, automaticamente pertence ao maligno. Queridos, onde está o seu irmão? A pergunta que eu faço nessa manhã, através do Senhor, movido pelo Espírito de Deus, é: onde está o seu irmão? Qual será a nossa resposta, querido? Será que a nossa resposta simplesmente é: acaso sou eu tutor do meu irmão? Será que eu tenho alguma responsabilidade com o meu irmão? Você conhece alguém que já pertenceu a essa igreja, que fazia parte, sentava nos bancos conosco, comia conosco, bebiam conosco, pregavam com a gente, cantavam com a gente, dava talvez o seu melhor conosco, mas hoje não se encontra mais aqui? Talvez eu esteja falando para alguém que tem um familiar que ainda não se entregou a Jesus, e você queria que esse familiar, você é o seu sonho que esse familiar entregasse, desse uma oportunidade a Jesus, uma somente, para ser transformado. Eis que o pecado jaz às portas, e a porta só cabe a nós abrir ou fechar. Quando vamos a Apocalipse 3, no verso 20, é fantástico como Jesus, através do seu mensageiro João, ele diz: eis que estou à porta e bato. Queridos, você consegue ouvir Deus falando agora, batendo no seu coração, na porta do seu coração? Meu apelo direto é para você que está me ouvindo nessa manhã. Deus, ele está chamando o seu povo para, nesta manhã, ter um concerto com Ele e ouvir como Abel, ser obediente e não ser como Caim, relutante e morrer no pecado. Depois daquele episódio, eu fico imaginando Eva, Adão, vendo aquela cena, imaginando: culpa nossa, as nossas escolhas. Talvez, queridos, você, pela sua decisão, você não veja as consequências agora. Há 10 anos atrás eu tomei a minha decisão. E essa decisão eu venho acarretando algumas consequências. Mas o Senhor Jesus, ele não me falou que seria fácil. Jesus, ele não falou que nós viveríamos em mar de rosas. Jesus não falou que seria tranquilo. Ele falou que todos os dias: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração nessa manhã. E o verso continua dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é que lhe motiva a estar na igreja até o dia de hoje? O que é que lhe motiva nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando e você está firme buscando ao Senhor? É porque Jesus, em todos os momentos, ele está batendo na porta do seu coração, querendo fazer morada. E ele diz que vai entrar, se você permitir, queridos. Diferente de Satanás. Satanás, ele não bate na porta. Ele espera uma brecha. Pode ser minúscula que for. Ele entra, destrói sua casa, destrói sua família, destrói seus amigos, destrói seu emprego. E é tudo ilusão. E ele fica com você? Claro que não. Ele sai, deixa a sua casa em ruínas. Mas Jesus, educado, ele continua batendo na porta. Aí sua porta já não tem nem mais maçaneta. A dobradiça já foi embora. Não tem talvez nem mais porta. Não tem nem mais, muitas das vezes, mais casa, porque está tudo destruído. Seu casamento já foi acabado. Seus filhos já estão nas drogas. Mas Jesus, ele vem, continua batendo.
Ele fala assim: eu quero transformar ainda. Ainda há um espaço para mim? Queridos, cadê o teu irmão? Eu tenho 2 irmãos que ainda não são adventistas, ainda. Talvez eles possam até estar assistindo, que eu compartilhei esse vídeo para todos os meus contatos. Mas eu digo que o momento deles está chegando. O momento da sua família também está chegando. Jesus fará ainda grandes coisas no meio de nós, se assim o permitirmos. Nesse momento eu convido novamente a irmã para louvar o nome do Senhor. E no momento que a irmã estiver louvando, queridos, abra a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Deixa Deus transformar a sua vida nessa manhã. E as consequências serão a vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Te
teu imenso amor, meu coração e todo meu ser te entregarei, Senhor. Que o nosso Deus seja louvado. Amém, igreja? Vamos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, eterno, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa manhã de extrair da Tua palavra verdades para a nossa vida espiritual. Também, Senhor Deus, uma extensão para os nossos familiares que ainda não Te servem, ó Deus. Que eles possam sentir a presença do Teu Espírito e que possamos ter responsabilidades também de conduzi-los para as mansões celestiais. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Não permita, Senhor, que os nossos desejos sejam maiores do que a vontade de Te servir de maneira completa, de maneira plena. Abençoa de maneira especial a cada família aqui representada. Abençoa também, Senhor Deus, de maneira especial os nossos queridos que estão assistindo, que assistiram essa transmissão. Que possamos, ó Deus, juntos buscar a Tua palavra e encontrar nela a salvação e vida eterna para a glória e honra do Teu santo e excelso nome. Teu poder, Senhor Deus, não tem limites. A Tua graça não tem limites. Por favor, Senhor, a Tua graça nos atingiu nessa manhã e somos transformados mediante o Teu Espírito para sair e pregar a Tua verdade. Fica conosco, ó Pai, neste restante de dia, nos abrilhantando com a Tua presença, para que nós possamos andar como o Senhor andou aqui nessa terra. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.